Senhor, igreja. Bom dia, gente. Amém? Se você está feliz, olhe para o seu irmão da direita, da esquerda, dê um sorriso bem lindo para ele e o abrace e deseje que essa manhã seja uma manhã de conforto, de renovo e de bênçãos sem fim sobre a vida dele. Se você não conhece, pergunta o nome. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu falei para perguntar do lado. Vocês estão olhando para trás, vocês estão abusando. Pode ficar à vontade. Aleluia. É muito bom estar aqui. Eu vim falar para os jovens, mas eu não tinha noção da grandeza desse trabalho. Que Deus abençoe aos cooperadores desta obra de maneira rica e grandiosa. Que haja sobre a vida de cada contribuinte, de cada pessoa que veio, que abençoou com a sua presença também, que haja uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Deus vos abençoe. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós faremos menção do versículo 2, apenas a parte A. Quero louvar a Deus. Isso aqui é a junção de várias igrejas, né? Pelo que eu estou entendendo é isto. Então eu quero agradecer a cada líder que concordou com a nossa vinda até este lugar, a cada moço, a cada moça. Quero agradecer ao pastor João Luiz, ao pastor Carlos da Silva Carneiro, a MHS, ao pastor Gesiel que nos ligou, que fez o contato. Que Deus abençoe. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Vitória, vocês podem dar lugar à vontade. Vitória, vocês podem dar lugar. Eu estou hoje aqui, Gênesis 39, 2. Eu estou hoje aqui na companhia do meu querido esposo André, presbítero André. Levanta, meu amor. Um tchauzinho. É meu. Pode sentar. Gênesis capítulo 39, versículo 2, apenas a parte A. E a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Amém. Você pode fechar a sua Bíblia. Que Deus nos abençoe através de sua santa palavra. É a minha oração nesta manhã. Igreja, para esta manhã o Espírito Santo pôs em meu coração uma palavra muito oportuna e necessária aos jovens e adolescentes que estão aqui hoje. Por quê? Porque Cristo não voltando breve, e eu espero que Ele volte. Amém? Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas Cristo tardando em vir, assentado aqui, adorando, conversando, querendo ser cheio do Espírito, ou até querendo arranjar uma paquera, assentado aqui estão os futuros líderes da igreja e até os futuros líderes da nação brasileira. Porque eu creio que para os jovens que estão aqui, a bênção de Deus, a cadeira de honra, a lugar alto. Eu creio no melhor de Deus para a vida da próxima geração. Eu profetizo que não haverá falência.
Eu profetizo que o que eu chorei, o que eu passei, vocês não irão passar. E se for preciso falar das minhas experiências, falarei, aleluia. Para que quando você se deparar com o que um dia eu enfrentei, você já esteja avisado, aleluia. Então vocês são os futuros, o futuro. E eu me lembro, você deve estar pensando isso aí, sentado. Eu me lembro que quando eu estava sentada aí, não faz muito tempo, e os pregadores diziam isso, eu não acreditava. Falava, jargão de pregador isso. Eu me lembro que quando eu via homens e mulheres que eu admirava pregando em cima de um altar, e eles diziam que eu estaria lá um dia, eu me achava incapaz, e eu achava que aquilo era impossível. Só que passou o tempo, passou rápido, olha onde eu estou hoje. Um dia desse eu estava aí com a minha sainha jeans, com a minha rasteirinha, com a minha biblinha, olhando para o lado, para enquanto o culto não acaba, de repente pintasse um clima com alguém, para ver se eu arranjava uma paquera. E hoje eu tenho uma aliança no dedo, hoje eu sou uma mulher casada, hoje eu ando no Brasil de um lado para o outro. E quando eu olho, parece que foi ontem, que eu era criança, que eu era menina, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Então eu preciso que nessa noite, nessa manhã, você entenda. O tempo passa rápido. E esta palavra vem hoje para lapidar teu caráter, para te preparar para o amanhã. A renúncia de hoje vai refletir o resultado no teu amanhã. Eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhais qual caminho a vez de seguir, para que haja em vós vida, vida, vida. Alabara suriai, nemanda surrebando rebia, deblaia súria. Tem um véu de glória sobre esta casa. Tem alabara suriai. Tem um véu de glória. Ainda nesta introdução ele quer batizar. Ai, ainda nesta introdução ele quer te envolver. Ainda nesta introdução ele quer te tomar no mover do Espírito, não no mover da carne. As meninas que vieram a este lugar não vão ficar se requebrando por aí. Elas vão marchar com o varal. Elas vão ser cheias da glória. Elas vão ser cheias da glória. Elas vão ser cheias da glória. Glória! Essa palavra hoje vem como bússola. Essa palavra hoje vem como bússola para nortear o caminho. Esta palavra hoje vem como bússola a como eu queria quando eu era menina. Ter tido uma oportunidade como vocês estão tendo hoje. Aquela época era difícil. Aquela época ou o Espírito se revelava a nós, ou então dava para o que não presta. Mas hoje vocês têm líderes que se preocupam com vocês, que abrem mão da sua vida para passar 3 dias aqui com vocês. Gente que suou, gente que se sacrificou, gente que se esforçou. Para quê? Para oferecer uma conferência a um bando de jovem duro, porque é isso que vocês são, gente. Vocês não têm dinheiro para pagar, vocês não têm peixe, vocês não têm porta para abrir. Quando eles trabalharam, foi sem segunda intenção. Porque que o quê? O quê? Que um jovem pode oferecer de material a um dos pastores que trabalharam nesta obra? Só o Espírito Santo faz isso.
Aleluia. E quando ele, aleluia, aqueceu o espírito desses homens, quando ele despertou esses homens para esta obra e essas mulheres, é por causa do projeto que existe para a vida de vocês. É por causa do plano que ele tem para a vida de vocês. Você vai falar de quê, Azi? O Espírito me deu uma palavra. Eu venho aqui hoje não no manto. Eu não venho aqui falar de remanto. Eu vim aqui falar de caráter. Aleluia. Conjunto de qualidades. Caráter. Caráter. É sobre isso que eu venho falar a vocês nesta manhã. Que tem lugar que quem profetiza entra, porque tem lugar que quem marcha, quem roda, consegue entrar, mas tem portas que só um caráter ilibado pode abrir. Só o caráter, só o caráter, só o caráter. Tem porta, moça, tem porta que a tua cintura fina, teu cabelo escovado, teu broche, teu gross abre para você, mas tem portas que só o teu caráter vai abrir. Elebarassuriai, Delemandurebiaçu, Rebandurei, Amai, Assuri, Ebandurebiaçai. Enquanto eu falo em mistério, ele caminha entre nós. Enquanto eu falo em mistério, ele caminha entre nós. E tem na mão uma vara de medir. Alabari a Súria. E tem na mão Malai, Nei, uma vara de medir. E tá medindo. E tá medindo. E tá confiscando. E tá analisando os dons espirituais, Azimavete. Foi isso que ele veio medir nessa manhã? Não. O caráter. O conjunto de qualidades. E se não tiver, nem que ele tenha que te quebrar, mas ele te lapida e te prepara para viver o projeto dele para a tua vida. Azimavete, mas eu sou inteligente. Azimavete, mas eu sou PhD. Azimavete, mas eu sou o aluno mais novo da minha turma. Azimavete, mas eu sou a nota mais alta da minha escola. Azimavete, mas eu já passei para federal. Azimavete, mas eu já passei no concurso público. Azimavete, mas eu sou bonita. O que eu quero eu consigo com meu charme. Azimavete, mas eu até não sou bonito, mas eu tenho lábia. Quando eu passo, quando eu começo a falar, as meninas ficam tudo na minha mão. Tem porta que a tua lábia abre, mas só o teu caráter vai te fazer permanecer. Tem portas que a tua beleza abre, mas só a lábia, mas só o teu caráter vai te fazer ficar. Tem portas que a tua inteligência abre, mas só o teu caráter, conjunto de qualidades te faz ficar. Não confunda caráter com temperamento. Caráter é conjunto de qualidades. Temperamento é estado de humor, reação emocional, modo de ser. Temperamento. Não confunda também caráter com personalidade. Personalidade envolve emoção, vontade e inteligência. O que o indivíduo é, a face que ele apresenta. Caráter, personalidade, temperamento andam juntos, porém não são um só. São coisas que se aproximam muito perto, porém são definidas, separadas entre si. Alguém
Alguém pode ter temperamento moderado, fala mansa, bonzinho, fala baixo. A gente chama de sonso, gente assim. Mas a palavra real que deve ser usada é: não tem caráter. Tem fala mansa, mas entra na tua família e faz bagunça. É tímida, tem vergonha. Você chega, traz ela, você chega e diz: fulaninha, esse aqui é meu namorado. Aí ela: eu tenho vergonha de apertar a mão dele. Mas é mau caráter, e se você deixar, fala baixo, mas rouba o namorado dos outros. Temperamento moderado, frio, calculista. Mas se não tiver caráter, não adianta ter educação. Se não tiver caráter, pode saber entrar e sair. Se não tiver caráter, o líder até gosta. Porque quem não gosta de um moço educado? Quem não gosta de uma menina educada? Quem não gosta? Vai ser amado. Sabe aquela pessoa que é amada, querida, desde o pastor até as crianças, desde o pastor até o porteiro, todo mundo: fulano chegou, ai, fulano é tão lindo, fulano ri para todo mundo, até prestativo. Personalidade, temperamento. Mas o que estamos colocando à prova hoje aqui? Caráter. Tem uns que são sanguíneos, temperamento, coléricos, põe dedo na cara, até responde se o líder der mole. O líder tem que ter punho firme com gente assim, porque temperamento. É colérico, é sanguíneo. Sabe aquela menina? Ajuda em tudo, ela ajuda, ela é prestativa. Mas se tu der o mole, ela diz: olha, você fez isso, você é líder, não podia ter feito. Ah, eu não quero saber, eu falo mesmo, porque eu sou desse jeito. Tem gente que tem temperamento assim. É sanguíneo, é colérico, fala na cara. Se deixar, roda no chão, briga, na mão, no tapa. Conhece adolescente assim? Menina, era pra ser uma leite. Mas se der mole, tu tem que segurar ela, que ela puxa a cabelo e esfrega a cara no chão. É demônio, é demônio. Mas tem gente que tem até demônio, mas tem caráter. Tá duvidando? Você vai viver mais um pouco e você vai ver. Isso é coisa que a vida ensina. Isso é coisa que a gente aprende vivendo. O homem, ele perdeu o caráter santo, íntegro, reto, justo no Éden. Quando ele pecou, foi separado de Deus. Só que Cristo veio, e quando ascendeu aos céus, nos prometeu do seu Santo Espírito. Aleluia. E o Espírito foi derramado. E sabe qual é a presente era que você, meu querido irmão, minha querida irmã, moço, moça, pré-adolescente, sabe qual é a presente era que você está vivendo? A era do Espírito Santo. E o homem pode estar separado de Cristo, pode viver uma vida imunda, pervertida, mas quando ele aceita a Cristo, o bendito, o divino, o amigo, o amado, o companheiro, o Santo Espírito, ele começa uma obra na vida do homem. Que obra é essa, Zimavete? É a obra da regeneração
Eis que tudo se passou. Eis que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe moça, recebe moço, recebe do Espírito Santo, recebe, começa da glória. Tem um mover na casa, tem um mover na casa. Ele te levanta como referência, ele te levanta como referência, ele te levanta como referência. Celebara Suriai, vai sendo cheio agora, vai sendo cheio agora, vai sendo cheio agora. A igreja de pé, a igreja de pé, a igreja de pé glorificando, a igreja de pé marchando, a igreja de pé livrando na presença do Espírito de Deus. Ele está na casa, 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 ele está na casa. Ele veio, ele acordou cedo acima Bete. Não, ele não dorme, 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 ele não dorme. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Quer bênção de Deus? Marcha. Quer vitória para a tua vida? Quer que a vergonha caia por terra e Ele te faça o resplendor da sua glória? Então abre a tua boca e começa a dar glória, porque é na tua caminhada que Ele te dá vitória. É na tua caminhada que Ele te dá vitória, 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 troféu. Recebe o batismo, recebe o batismo, recebe, fecha o olho da glória, recebe o batismo. Douglas, fica aqui. Oh, recebe o batismo, recebe o batismo, recebe o batismo. Abraça esse menino, abraça esse menino. Esse menino tem chamada, esse menino tem chamada. Há uma fúria hoje, há um demônio que cai por terra. Demônio, sai, 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 sai. A igreja clama, a igreja clama, a igreja clama. Sai demônio, sai demônio agora. Há um demônio que queria derrubar esse menino. Há um espírito maligno que queria destruir o projeto de Deus para a vida dele. A igreja clamando, a igreja clamando, a igreja clamando. Eu não sei por que você está me olhando, eu não sei por que. Elebara Suriai, Nemando Rebaraia Suria, Dalabaia Candurei. Demais, oh meu Deus, eu tenho um esboço ali, eu preciso pregar, mas há um mover muito grande de Deus aqui. Se você entendesse, se você conseguisse compreender, se você conseguisse. Yasuria, elevando Rebe Assai, Nemanda Assuriai. Vai, Espírito Santo, Espírito de Deus, se assenta agora dando glória. Douglas, fica do lado dessa criança, não solta ele não, não solta ele não, não solta ele não, fica aí, dá a mão a ele, fica aí do lado dele.
que é um projeto para a tua vida, moço. E o diabo quer destruir. O diabo quer destruir, quer envergonhar. Azir, qual o caminho que Deus escolhe para forjar o caráter de seus cooperadores? Azir, oh Azir, eu gostei, senti um negócio agora que bom e gostei. E agora eu estou me sentindo incomodada. Eu quero que Deus também forje o meu caráter. Qual o caminho que Ele usa para forjar o caráter de seus cooperadores? Enquanto eu estava aqui sentada, eu ouvi uma voz soando no meu ouvido como o som de muitas águas. E esta voz me dizia: eu conto contigo. Eu conto contigo. Eu conto contigo para a minha obra. Eu conto contigo. Eu quero fazer de ti um atalaia. Eu quero fazer de ti um profeta. Eu conto contigo. Eu vou te dar diploma. Eu vou te colocar dentro do TRJ. Eu vou te levar para Brasília. Eu vou te colocar no Palácio do Planalto. Eu vou te colocar como diretora de escola. Eu vou fazer de você uma grande professora. Eu vou fazer de você um pastor. Mas é por meio de você que eu vou entrar. Aleluia. Eu te levo e te coloco lá. E eu entro através da tua vida, e eu alcanço quem está longe. Assim eu senti isso enquanto você ministrava. Eu senti Ele dizendo para mim que conta comigo, que quer manifestar a sua glória às nações através da minha vida. Assim eu quero hoje me render a Cristo. Qual é o caminho que Ele usa, que Ele usará para forjar o meu caráter? O caminho inóspito, o caminho íngreme, um caminho difícil de se andar, uma vida difícil de se viver. O começo da história de um escolhido é sempre difícil. Você vai ver em todo o texto sagrado como que começaram as histórias dos escolhidos, como começou a história de Paulo, o grande apóstolo, que escreveu 13 epístolas, que é respeitado até hoje pela igreja, que fez compêndios teológicos diversos, como caindo do cavalo no caminho de Damasco, vendo uma grande luz e perdendo a visão. Foi roubado dele o direito de ver. Deus hoje vai roubar o direito de ver de alguns jovens aqui. Vendo, vocês não vão enxergar o pecado. Vendo, não vai provocar a lascívia no corpo de vocês. Vendo a menina com decote, alguém vai dizer: você viu o decote dela? Você vai dizer: eu não vi, eu não enxerguei. Alguém vai dizer: ô bobo, você não viu as pernas grossas dela? É porque você vai estar guardado da lascívia, guardado da lascívia. Deus vai roubar de ti o direito de ver o pecado. Quem quer? Quem quer? Levanta a mão, moço. Levanta a mão, moça. Você quer? Quer estar guardada em Cristo? Pede agora: Deus, me derruba desse cavalo e me faz nunca mais ver o pecado. Nunca mais ver o pecado. Deus, eu gosto de olhar para o corpo das moças. Me guarda. Eu sou homem, isso é normal, Jesus. Isso é sinal que eu tenho saúde. Mas desse jeito eu vou acabar indo para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero perder minha salvação por causa de uma bobeira, Jesus. Me guarda, me guarda. Minalabari assura manduré. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo.
Porque não dá para virar apóstolo no alto. Tem gente que quer que Deus trabalhe na vida dele, mas está em cima do cavalo. É arrogante, é prepotente, responde a mãe, não respeita a autoridade dentro do lar, não respeita pai e mãe. Pai e mãe diz não vai, ele diz eu vou. A mãe diz não faz, ele vai e faz chantagem com o pai. Aí o pai que não está exercendo a autoridade devida libera. Deus hoje vai derrubar jovem aqui do cavalo. Ei moça cheia de vontade, Dondoquinha, Patricinha, Deus hoje te derruba desse cavalo. E Deus hoje, aleluia, começa uma grande obra na tua vida. Quem quer cair? Quem quer? Quem quer descer? Quem quer? Quem quer descer? Quem quer descer? Quem quer se prostrar? Quem quer descer? Quem quer descer? Labaria Suriai. Azimavete, eu não quero descer não. Eu não quero ser humilhada não. Eu não quero ser constrangida, passar vergonha. Não. Ei, Rebeca desceu do camelo e se encontrou com o noivo. Quando tu desceres do camelo, quando tu desceres da tua arrogância, quando tu desceres da tua prepotência, ele manda o noivo. Noivo, casamento, fase nova. Ele põe um fim nessa fase antiga que tu vivia, de buscar e nunca alcançar, de bater e nunca ter a porta aberta. Entrega currículo, presta concurso, faz preparatório, faz pré-vestibular, faz vestibular, vive estudando e a porta nunca se abre. Desce hoje do camelo, porque o noivo está vindo ao teu encontro. A fase nova está vindo ao encontro desses jovens. A nova fase está vindo ao encontro desses jovens. O livro santo é farto de exemplos que devem ser seguidos, exemplos referente à virtude, à moral, à índole, ao caráter cristão. Mas o exemplo de caráter que eu quero usar nesta manhã não é Abraão, não. Abraão nos dá exemplo de adoração, de obediência, melhor dizendo. Não é Davi. Davi nos dá exemplo de adoração. Não é Eliseu. Eliseu nos dá exemplo de humildade. Não é Paulo. Paulo nos dá exemplo de abnegação. Nem é Moisés. Moisés nos dá exemplo de mansidão. Azimavete, para falar de caráter, que pessoa idosa você vai usar no texto bíblico? Para falar de caráter, eu não vou usar um idoso, porque para ter caráter não precisa ter idade. Para falar de caráter, eu vou falar de um moço de 17 anos. 17 anos. Porque é exemplo de caráter maior do que o de José, fora o Cristo. Na Bíblia, nós não encontramos. Algum tempo atrás, quando eu preparava esta palavra, o André me disse uma coisa, eu conversando. Por isso que é bom você esperar em Deus. Por isso que é bom você casar no Senhor. Fica com pressa de casar não. Acalma teu coração hoje, que você tem que casar bem. Casamento é coisa séria. Casamento é para a vida toda. Pensa, você vai viver a vida toda do lado desse moço. Você vai viver a vida, o restante da tua vida do lado dessa moça. Não casa por causa de cabelinho com gel, esticadinho, não. É bonito, eu dei sorte. Olha que coisa linda. Não casa por causa de cabelinho com gel, não. Porque fica careca.
E se você não tiver amor verdadeiro, quando ficar careca, você não aguenta viver do lado dessa pessoa. Não casa porque ela é magrinha, que ela é bonitinha. Não casa por causa disso não, filho. Que ela engorda. Se não se cuidar, engorda. Mas as moças daqui vão se cuidar, não vão? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para as meninas agora. A gente casa e faz 1000 promessas. Quando casar tem que cumprir. Uma das promessas é que quando ele está namorando você, ele chega, você está lá de brilho labial, estica o cabelo, bonitinha. Aí casa com 1 mês toda descabelada, fedorenta, não se cuida. Isso é espírito do engano. Sai, demônio, em nome de Jesus. Mas quem casa bem, engordando ou não engordando, vai ser feliz. Aleluia. Mas quem casa bem com cabelo na cabeça ou careca, vai continuar amando. Aleluia. Glória a Deus. Aí, como eu ia dizendo, quando eu estava preparando esta mensagem, eu conversando com o André, a gente conversa muito quando eu estou preparando a mensagem. E ele falou, isso é forte. O que levou José ao palácio foi Deus, por meio do seu prosperar. É por isso que não há nada contra alguém ser próspero. Entendeu, gente? Vocês são novos ainda, a mente tem que se abrir. Não há nada contra ninguém ser próspero. Não há nada contra alguém ser próspero. Por quê? Porque no Antigo Testamento, como Deus manifestou a sua glória através da vida de Abraão, tornando ele próspero. Como Deus manifestou a sua glória através da vida de Isaac na terra dos filisteus, prosperidade. Como Deus manifestou a sua glória na vida de José, honra, prosperidade. Então Deus não tem nada contra a riqueza. Entendeu? Deus quer fazer, deixa Deus fazer. Tá? Só não pode subir a cabeça. Isso. Você tem que ter como está escrito no livro do profeta Isaías. Tem que ter como se não tivesse. Possuir como se não possuísse. O que levou José ao palácio foi Deus, pelo seu prosperar. O que levou José ao palácio foi Deus, pelo seu prosperar. Ele prosperou na casa de Potifar. Ele prosperou na prisão. E agora Deus o leva por seu prosperar até o palácio. Mas o que fez ele permanecer no palácio foi a sua conduta. Foi o seu caráter. Se José não tivesse caráter, isso se manifestaria desde a casa do pai. Que a gente acha às vezes porque é muito novo, é muito jovem, então deixa para lá alguns comportamentos. Mas os comportamentos manifestam se alguém tem ou não tem caráter, porque não existe mau caráter. Caráter é conjunto de qualidades. Ou alguém tem um conjunto de qualidades, caráter, ou não tem. Se José não tivesse caráter, isso seria manifesto desde a casa do pai dele. Por quê? Porque ele se uniria com os seus irmãos para matar os siquemitas. Porque ele se uniria aos seus irmãos para ficar passeando por aí com as ovelhas ao invés de trabalhar. Mas ele tem tanto caráter que ele não é convidado pelos irmãos para participar das sem-vergonhice. E ele é moço de confiança do pai. Caráter. Você se incomoda porque alguém não te convida para algumas coisas? Você se incomoda porque quando você chega, alguém para de falar o que estava falando? Você se incomoda porque quando você entra na rodinha, todo mundo fica em silêncio? Se incomoda não, levanta a tua mão agora e dá glória. É sinal que você tem caráter. E quem tem caráter incomoda. E quem tem caráter não vai participar de pouca vergonha.
E quando conta piada imunda, todo mundo ri. Sou eu que não acho graça. Eu queria achar aquelas imundícies engraçado. Eu queria até achar pornografia engraçada e interessante. Mas eu não consigo me dar nojo. Será que eu não sou homem? Será que eu não sou menina? O que será que acontece com o meu corpo? Não, é o teu caráter. Você tem caráter. É o Espírito de Deus sinalizando dentro de você. Se ele não tivesse caráter, teria fornicado com a mulher de Potifar. Não, Azi, nisso aí você está errada. Ele não fornicou com a mulher de Potifar. Fornicação, relacionamento de solteiro com solteiro ou de solteiro com casado. Fornicação. Não, Azi, ele não fornicou com a mulher de Potifar porque ele temia a Deus. Não. Ele diz: eu não pecaria contra Deus e nem contra o meu senhor Potifar, pois me entregou a sua casa nas suas mãos. E nada me vedou, a não ser a senhorita. Caráter. Ele tem temor de Deus na vida, mas também tem caráter. E por ter caráter, perdeu a capa. Perdeu a capa por ter caráter. Perdeu a capa, mas não perdeu a honra. Perdeu a capa, mas não perdeu o caráter. Perdeu a capa. Capa fala de reconhecimento. Perdeu a capa porque agora alguém está dizendo: todo mundo pegou, ele não pegou, então não é homem. Não, ele perde a capa, mas não perde o caráter. Ele perde a capa, mas não perde a comunhão com Deus. Ele perde a capa, mas não perde a sua índole, a sua moral. E tem gente que por causa de capa está perdendo o caráter. Está pervertendo o caráter. Que roubem a capa, que joguem no poço, que mandem a prisão, mas eu guardarei o meu caráter. E como resposta para minha renúncia, anel sinete no dedo, Zenate, Efraim, Manassés, cadeira, carro, reconhecimento. Não entendeu não? Tá entendendo não? É que as atitudes do nosso tempo presente vão se refletir no nosso futuro. Fica com um e com o outro hoje, amanhã se casa. Fulaninha, o esposo diz: fulana, vamos numa festa. Chega na festa, tá todo mundo lá. O que passou a mão, o que apertou, o que botou a mão até dentro do cérebro dela. Aí ela fica constrangida. Por quê? É o reflexo das suas atitudes antigas. Mente hoje, engana hoje, mente para pai e mãe hoje. O demônio da mentira entra, amanhã vai mentir para a esposa. Fica com uma e com outra hoje. O demônio da... Mas é só ficar, Zimavete, é só beijar na boca. Espera o futuro, que o futuro vai trazer o resultado da recompensa para as tuas atitudes do hoje. Amanhã depois casa, não consegue ser homem de uma mulher só. Por quê? Porque está acostumado a ficar com uma e com outra. O demônio da prostituição, da malandragem entrou na vida. Sai, Zé Pilintra, eu te repreendo em nome de Jesus. Se é para jovem, né? É para jovem. Então vou falar. Se masturba hoje. Amanhã, quando tiver uma mulher na frente, não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque está acostumado a obter prazer sozinho. Se masturba hoje.
depois se casa, se deita com o marido não é bom, não é o marido que não é bom, é o teu corpo que se condicionou àquilo, ao pecado. Deixa o pecado hoje, porque as tuas decisões no presente irão se refletir no teu futuro. Eu tinha 20 anos. Eu fui ao médico. Esses médicos que cuidam de meninas. Eu tinha 21 anos. Você acredita que o médico achou engraçado quando eu disse que era virgem? Eu trabalhava e as minhas amigas tinham vida sexual ativa. E elas, sexta-feira era o dia, começava a quinta. Elas ficavam falando tudo que iam fazer e que ia acontecer no final de semana. Quando eu percebi que aquilo não dava mais para mim, eu dobrei meu joelho e falei para Deus: Deus, me tira desse lugar, porque meu corpo está começando a reagir, porque eu não estou mais podendo conviver com isso. E Deus me tirou daquele lugar. Deus zeloso, irmão, oh glória, Deus zeloso. Deus zela por você, moça. Uma vez tinha um moço que me cercava dentro do ônibus. Um homem ímpio. Me cercava dentro do ônibus. O que eu ia fazer? Tinha que trabalhar. Dobrei meu joelho. Falei: Deus, faz alguma coisa. Sei lá, Jesus. Faz ele ser transferido, faz ele ser mandado embora. Faz alguma coisa. Segunda-feira fui para o meu ponto de ônibus. Cadê o moço? Não estava mais lá. Nunca mais eu vi aquele homem na minha vida. Sabe por quê? Porque ele é zeloso. Eu era solteira. Gente, eu estou falando coisas que eu nunca falei na minha vida. Só para o meu esposo. Eu era solteira. Me senti assediada por um homem casado. Falei com Deus. Aquele homem foi transferido para outro estado. E nunca mais eu tive notícia dele. É Deus. Deus que cuida de você, moça. Deus que cuida de você, menino. Você só peca se você quiser. Você só peca se você quiser pecar. Se você achar gostoso pecar. Se você tiver a fim de pecar. Se você quiser viver uma aventura. Agora, se você reconhecer a tua pequenez e hoje decidir: eu vou fugir da aparência do mal, eu não vou enfrentar o demônio, eu vou me esconder debaixo das asas do Altíssimo. Ele está na casa, Ele está na casa para te proteger, para te cuidar, para te guardar. Ele está estendendo as suas asas, as suas mãos onipotentes, poderosas. Sente o cuidado de Deus. 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 Se é necessário que a carne seja mortificada por algum tempo, sente agora Ele trabalhando no teu corpo. Sente agora Ele trabalhando no teu corpo. Sente agora Ele trabalhando no teu corpo. Se é necessário que algumas reações se atrasem, sente agora Ele trabalhando no teu corpo. Sente agora Ele trabalhando no teu corpo. Se é necessário que algumas coisas sejam resolvidas antes que venha o casamento, sente agora Ele trabalhando no teu corpo. Sente agora Ele trabalhando no teu corpo. Aleluia. José não pecou, não tomou a mulher de Potifar, não foi porque não era homem, foi porque ele tinha caráter. Perdeu a túnica, perdeu a honra,
perdeu o reconhecimento, mas manteve o caráter. Se ele não tivesse caráter, ele tinha aceitado propina na prisão, ele tinha se vendido na prisão, mas porque tem caráter, permaneceu lá. A chave estava na mão dele, ele aceitaria um presente e liberaria os prisioneiros para ir embora, mas não, ele tem caráter, e quem tem caráter não se vende. Se ele não tivesse caráter, chave da prisão na mão, porta da prisão aberta, ele estava preso, José estava preso injustamente, teria dito assim: eu estou preso injustamente, eu estou dando no pé, eu estou indo embora, eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz, eu estou indo embora. Mas ele tinha caráter, porta de prisão aberta, chave de prisão na mão, e ele permanece preso. Podia, não podia? Você tem um trabalho, a chave da prisão está na mão. Podia alugar um apartamento e morar sozinha, e morar sozinho. Podia pegar o carro do pai, o pai confia em você, o pai nem sabe dirigir, o pai entrega a chave da prisão na mão. Podia pegar aquele carro e encher de garoto e aprontar por aí, né? Mas você tem caráter, porta de prisão aberta. E José, eu não vou embora, eu permaneço preso. Por quê? Porque eu não vou sair como fujão, vou sair honrado. Foi preso injustamente, quem me prendeu vai me soltar, vai reconhecer que eu tenho caráter e não toquei em ninguém. Caráter. Aleluia. Se ele não tivesse tido caráter na prisão, ele não teria governado o Egito. Porque Deus nos molda, nos prova, nos forja no pouco, para nos colocar sobre o muito, como recompensa para um caráter ilibado. Aleluia. Um convite. Vem. Me diz que sonho é este que eu tive. Me explica o que são 7 vacas gordas e 7 vacas magras que engolem as 7 vacas gordas. E aí o moço de caráter, que tem o Espírito do Senhor, porque santidade gera santidade. Porque quem é sujo, suja-se mais ainda. E quem é limpo, vai ficar cada dia mais limpo. Quem diz hoje que não quer pecar, vai se ver amanhã diante de grandes decisões. E grandes portas serão abertas. Eu precisei pregar esta palavra hoje aqui, sabe por quê? Porque tem gente aqui que está na casa de Potifar. Melhor dizendo, tem gente aqui que está ainda na casa do pai. E na casa do pai tem irmãos sem caráter. Pior que tem. Eu queria dizer para você que não tem. Mas eu não posso mentir, eu preciso pregar a verdade. Se até no jardim do Éden tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, imagina na casa do pai. E tem gente aqui que está na casa do pai, está sendo perseguido, está sendo rejeitado, e precisava ouvir isso. Eu estou forjando o teu caráter. Outros estão na casa de Potifar, sofrendo assédio, e precisavam ouvir: eu estou forjando o teu caráter. Se mantenha firme, não ceda,
E outros na prisão. Na prisão. Cadê o ministério de louvor? Oh, glória, vaza. Lá de fora eu senti a presença de Deus. Glória a Deus quando Ele cantava. Outros estão na prisão. Prisão. Chave na mão. Porta aberta. Mas quem decide não sair, mas esperar o tempo de Deus, fica de pé, por favor. Não, gente, peraí, senta de novo. Senta. Porque depois do que Deus fez aqui, eu não acredito que vocês vão levantar assim. Quando eu tinha a idade de vocês, que eu ouvi uma palavra dessa, não gloriando pelo vaso, né? Gloriando por Deus que deu a palavra. Enfim, quando eu ouvi uma palavra assim, falando do meu futuro, eu levantava marchando, dando glória. Eu quero tudo, Jesus. Eu quero anel, eu quero chave, eu quero cadeira, eu quero marido bonito, eu quero carro, eu quero casa, eu quero bênção, eu quero dons espirituais. Então vamos lá, sentado. Quando você ficar de pé, você vai ficar de pé dando lugar. Vai ficar de pé dando lugar. E vai pegar na mão de alguém, de preferência, o que não está do seu lado. Vamos fazer assim, ó. Quem está do lado de cá vai correr para o lado de cá, quem está do lado de cá vai correr para o lado de cá, e vocês vão segurar na mão da primeira pessoa que vocês encontrar. Quem sabe Deus não firma um manto aí entre vocês? Quem está sentindo o clima? Colocou na mira? Coloca na mira aquele vaso de Deus que você já viu aí, vai. Tô dando tempo. Eu estou dando tempo para você mirar. Procura aí aquela vasa do manto cheia da glória. Vocês são fera, Deus abençoe. Eu vou falar assim, ó. Quem tem chave na mão, vocês vão falar glória. Quem tem porta aberta, vocês, glória. Mas quem decide esperar o rei chamar, vocês dando glória, se levanta, um vai ao encontro do outro e traz o amigo para o altar. E aí vocês podem louvar. 3 já. Quem tem chave na mão? Quem tem porta aberta? Mas quem decide esperar o tempo de Deus? Vai! Traz pro altar! Traz teu amigo pro altar! Traz teu amigo pro altar! Vem bradando em línguas! Não vem rindo nem vem brincando, que é o mover de Deus aqui! Ele está na casa! Ele está na casa! Quem sente? Quem sente? Quem sente? Faça do meu coração o teu trono. Quero ser templo vivo de louvor a dando ti. Glória! A igreja de Cristo dando glória! Quero ser a casa favorita de Deus. Brada em língua! Tem manto! Tem manto! No lugar Tem secreto manto! Tem glória! da adoração. Tem glória! Vem mais pra frente! É o meu coração. O pessoal tá imprensado lá, vem! Vem pra frente, gente! O pessoal tá imprensado! Da glória! Da glória! Da glória! Da glória! Da glória! Deixa o Espírito te envolver! Deixa o Espírito te envolver! Deixa! Deixa! Deixa!
esse eterno amor. Deixa Ele te envolver. Deixa Ele te envolver. Deixa Ele te envolver. Adoraste o meu coração. Rendido a ti estou. Jogado aos teus pés. Apaixonado por ti, Jesus. Vai dando lugar. Vai dando lugar, moça. Vai dando lugar, porque agora Ele te entrega teu diploma. Vai dando lugar, que agora Ele visita a faculdade. Vai dando lugar, porque tu vai passar no Enem com alta pontuação. Deus vai abrir a porta. A faculdade federal, administração, pega aí. Direito, pega aí. Contabilidade, pega aí. Pega aí. Pega aí. Vai. Você quer vitória da glória? Quem quer vitória da glória? Quem quer vitória da aleluia? Quem quer vitória da aleluia? Quem quer vitória da aleluia? Cadê o brado da igreja que eu não estou ouvindo? É muita glória para pouco movimento. É o meu É muita glória para pouco movimento. É muita glória para pouco Vem movimento. como teu lugar. Aleluia. Pois sou tua noiva amada. Vai dando lugar. Vai dando lugar. Vai dando lugar. Dá lugar. Com esse teu eterno amor. Abraça teu irmão, a coisa linda. Deus está selando com seu espírito. Deus está selando com seu espírito. Adoraste o meu coração. Rendido a ti estou. Prostrado aos teus pés. Apaixonado por ti, Jesus. Vem tomar teu lugar. Pois sou tua noiva amada. Está diante desse abraço, Deus, necessitada do teu braço forte. Ó Deus, a tua igreja está diante de ti. Deus, pega cada jovem, cada adolescente e vem impactar com a tua glória. Não permita que ninguém saia daqui sem sentir esse toque tão poderoso, tão eficaz, tão penetrante da tua palavra. Olha, Deus, existem no nosso meio vidas que carecem do revestimento do teu Espírito. Deus, você que não é batizado, levanta sua mão assim, ó. Você que não é batizado com o Espírito Santo, isso, levanta a tua mão. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Ser batizado com o Espírito Santo é isso, ó. Hoje você entrou aqui assim, mas você precisa sair daqui revestido. E revestimento não é só para falar em mistério dentro da igreja, é para ser testemunho fora, para chegar, sair de Judá, ir para Jerusalém, e para os confins da terra testemunhando. Existe uma geração que vai chegar no altar virgem para casar, e essa geração está aqui. Existe uma geração que já adentrou na vida sexual ativa, porque estava lá no mundo, mas agora que está chegando para o altar, vai renunciar e tudo vai se fazer novo. Quantos precisam desse revestimento? Você que é batizado com o Espírito Santo, cola do lado do que não é. Você que não é, clama, porque a Bíblia diz: se eu preciso de alguma coisa, eu peço a Deus, porque Ele dá deliberadamente, não lança em rosto. E tem batismo aqui nessa manhã assim. Tente calar o açaio e dominar. Se você crê, Jesus vai te batizar agora.
Se você crê, Jesus vai te alabando quebia. Se você crê, Ele vai te batizar agora. Os ministérios estendem a mão, os ministros estendem a mão. Vira para lá o presbítero André, presbítero Eliseu. Os líderes, vira para o teu componente, para o teu adolescente, para o teu jovem. Vai, vamos clamar por fogo. Tem um fogo que desce do alto, e esse fogo só queima pecado, só queima impureza, só queima carne, mas aviva. Deus, na condição de igreja, eu clamo a Ti, batiza-os com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. Recebam a virtude do Espírito Santo, falem em outras línguas, sejam batizados, sejam renovados, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, 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 cheios. Aleluia. Glória a Deus. Enche Jesus. Enche Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo E vem como Pentecostes. enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Enche agora, Jesus, enche. Ele já está batizando, coisa linda. Ele já está batizando, hein? Ele já está na casa, já está selando com o Espírito. Todo demônio da acusação, cai por terra agora. Cai por terra agora, demônio. Demônio da acusação, aqui tu não tem jeito. Aqui tu não tem vez. Sai, sai, sai. O sangue de Cristo te purifica, moço. O sangue de Cristo te purifica, moça. Te purifica, te purifica, te purifica. Vai lá na presença do teu Deus. Vai lá na presença do teu Deus. E foram todos cheios. E foram todos cheios. E foram todos cheios. E havia entre eles línguas, repartidas como que de fogo. Recebe língua estranha aí. Recebe língua estranha aí. Recebe, recebe. Mergulha nessas águas. Mergulha nessas águas. Mergulha nessas águas. Vai, moço, vai, moça. Mergulha agora. Mergulha agora nessas águas. Mergulha agora nessas águas. Toda resistência seja quebrada. Todo solo rochoso seja quebrado. Espírito do lesbianismo, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito do homossexualismo, eu te repreendo agora. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus. 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 Esse outro aqui, hein? Ô, glória. Fogo do Espírito vem para o lado da nossa.
Aleluia. Podeis assentar. Podeis assentar. Glória a Deus. É só o começo. É só o começo. Quem já pisou o Santo dos Santos? Esse é o hino desse seminário. Lugar. Deus colocou no meu coração, olha filho, esse é o hino desse seminário. Porque quer renunciar, vai entrar no Santo dos Santos. E Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a trajetória. Então louva o Senhor nessa manhã. Já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver